Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos à segunda temporada do podcast Startup. Reginaldo e eu temos o maior prazer de estar com vocês aqui, trazendo o nosso sexto episódio, né, de uma segunda temporada, onde a primeira a gente fez toda aquela analogia referente à construção, onde trabalhamos, para você que ainda não assistiu, a base, a estrutura, a questão de revisar as estruturas, sobre o empreendedorismo, né, sobre a concepção de um negócio, quando você que está querendo criar sua startup, ou você que está em fase inicial, ou até mesmo você que já vivencia esse mundo das startups aí, não pode deixar de assistir a primeira temporada, né? E antes de passar a bola aí para o Reginaldo, dar as boas-vindas ao meu querido amigo Reginaldo, eu queria pedir a você que continuasse, né, a nos ajudar a propagar ainda mais esse canal aqui no YouTube, deixando aí a sua inscrição feita, deixando o seu like, seu comentário, compartilhando, né? Isso ajuda a gente a continuar realizando esse trabalho aqui. Reginaldo, saudade de você, meu amigo. Uma semaninha, mas a gente já sente saudade, né? É verdade, Glauber. Tudo bem? Tudo em paz. Então, a gente fez o desafio inicial de construir as estruturas. De toda startup e de toda empresa, de todo negócio, na verdade, as estruturas são muito importantes. Mas acho que agora nós vamos entrar no capítulo da essência. Esse é o coração das coisas. A gente vai... Essa parte aí que você falou do coração das coisas, né? É interessantíssimo, porque eu nem disse o tema para o pessoal aqui, né? Olha o tema do nosso podcast de hoje, né? Energia, né? Vai gerar energia. Então, é vendas, a energia que gera resultados. Né, Reginaldo? Isso aí. A roda só gira se ela tiver energia, né? Exatamente. Se a gente não tiver energia, a roda vai parar. E a gente precisa fazer com que isso realmente aconteça. E por isso a gente dividiu, na verdade, essa temporada em 3 partes, Glauber. Que é a preparação, né? Pré-vendas é a preparação mesmo de sair para campo e vender. Só que não é mais começar. Eu já tenho uma base e agora sim eu vou me preparar para vender. As vendas em si, que é a realização efetiva do negócio, né? E o pós-vendas. Então a gente vai fazer 2 partes desta segunda temporada. E na parte de pré-vendas, né? E depois nós vamos ter mais temporadas na parte de venda. Ô, Glauber, eu me confundi todo aqui, Glauber. com os episódios. Isso. Os episódios. Exatamente. A gente vai estar dividindo aí a nossa temporada, né, em 3 segmentos, como o Reginaldo falou, onde a gente vai falar sobre pré-vendas, a venda, né, e o pós-venda, né? E aí tudo está conectado aí com essas vendas. Então, essa primeira parte, a gente dividiu aí em 2 etapas, né, Reginaldo? Eu também tenho hora que eu confundo demais temporada, episódio, etapa, quando mistura tudo. Mas o importante é o conteúdo, né, Reginaldo? E aí, quando a gente fala de vendas, Reginaldo, a gente tem uma questão muito assim de reflexão. Vocês sabem que vendas, como o próprio título diz aí, é o que gera energia. Reginaldo foi muito feliz quando falou da questão da engrenagem. Nada melhor do que essa analogia para representar literalmente o que são as vendas, né? É o combustível, né? E um ponto importante quando ele falou da questão da pré-venda. Por que a gente não vai começar a falar do que é venda? Porque realmente você já tem um produto, você já tem um serviço. Então você não está partindo do zero, né, Reginaldo? Você não está partindo do zero. Só que quando a gente fala de vendas, algo que eu gosto muito de frisar isso, que vendas é uma das ações comerciais, se não for a mais antiga de todos os tempos. E nós realizamos vendas constantemente. Diariamente a gente está vendendo alguma coisa. Seja a nossa imagem, seja o nosso trabalho, seja um serviço, seja um produto, seja o seu profissionalismo, enfim, toda hora a gente está vendendo alguma coisa, né? Por isso que eu falo que é uma das ações comerciais mais antigas que existe, né? E, diante disso, existem muitos mitos, né, Reginaldo? Existem muitos mitos quando a gente fala de vendas. E um deles é, poxa, eu vou criar um produto ou um serviço que ele vai se vender sozinho. Você concorda, Reginaldo, que produtos e serviços se vendem só? Não existe essa mágica, né?
esse milagre, né? Senão a gente ficava rico muito rápido criando alguma coisa excepcional, né? Verdade. Mas, na verdade, a gente precisa ter tudo na vida da gente, precisa ter trabalho, precisa ter alguma tarefa que você faz para que isso aconteça. E produtos que se vendem sozinhos, eu estou procurando um ainda para ter e abrir uma nova empresa com esse produto, porque, na verdade, ele não existe. E por mais que se diga no mercado que não, isso aqui vai se vender sozinho, mas muitas vezes isso é um egoísmo da gente, né? Como empreendedor, a gente diz assim, poxa, criei um negócio fantástico. Mas muitas vezes a gente cria produtos sobre coisas que já tinham, ou coisas que já eram feitas, ou coisas que já estavam pensando para ser feitas, e na verdade no mundo tem 5 caras pensando a mesma coisa. Ou Exatamente. 20 caras pensando a mesma coisa, né? Então, você criar um produto excepcional desse jeito que se venda sozinho, não tem jeito. Você tem que se preparar para vender, você tem que se preparar para oferecer esse produto, você tem que preparar a tua equipe. Tem um monte de coisas que tem que ser feitas para que realmente as pessoas cheguem nas pessoas esse produto excepcional e crie o desejo delas comprarem. Exatamente. E uma coisa que o pessoal não se atenta é que quando um produto, entre aspas, né, que eu também não concordo, eu sou da mesma linhagem de Reginaldo, que muitos pensam que está vendendo só, mas não está vendendo só, cara. O que aquele produto fez? O que foi feito para que aquele produto tivesse uma saída mais rápida, tivesse uma saída automatizada, né? Mas então, esse negócio de você lançar algo do nada, hoje ele é vendável, vai vender sozinho. Até água, que é algo essencial que a gente precisa, né, para a nossa existência, não se vende só, cara. Não é? E, Reginaldo, você falou um ponto interessante que eu gostei aí, quando a gente fala nessa questão do mito, né? Que produtos não se vendem só. Isso é um mito, pessoal. Nada é vendável só. E para isso acontecer, para você ter um produto forte, para você começar a sua pré-venda, existem alguns pontos que a gente precisa ter atenção, né, Reginaldo? Eu queria falar mais um mito, Fica à Glauco, vontade, fica à vontade. que eu lembrei agora, né? Sempre escutei na minha vida que o cara que não deu certo foi ser vendedor. Eu já O escutei cara essa. não deu certo em lugar nenhum, ele foi ser vendedor. Mas o Caraca. ser vendedor requer uma É uma senhora arte. de uma É uma arte. preparação. É Por uma quê? arte, é uma ciência. Porque muitas vezes ele tem que ser o cara que conquista a pessoa do cliente para ganhar Exatamente. confiança. Tem que ser Exatamente. o cara que conheça muito bem o produto para saber como levar isso. Tem que ser o cara que consiga ter escuta ativa para escutar todo mundo e trazer retorno para dentro da empresa do que pode ser melhorado, do que tem que ser mudado, de como as coisas acontecem. Por quê? Porque ele é a fonte única que está lá no mercado. Então, esse cara tem que ter várias especializações. Eu escutei isso muitos anos Eu já e escutei. inclusive antes de eu começar a ser vendedor. E aí, quando eu cheguei para ser vendedor, eu disse, que coisa fácil, né? Eu pego aqui um PowerPoint, vou lá e faço acontecer. Cara, 1000 dificuldades. Não é fácil, a gente tem que ser um pouco cara de pau, um pouco cara de tudo, para conseguir ir dentro do cliente e oferecer um produto teu onde ninguém conhece a tua empresa, ninguém tem a referência do teu produto, e se esse cara é um qualquer, pelo amor de Deus, né? Quem vão ser os outros? Então, E eu esse, lembrei desse mito agora, Glauber, porque é um mito que me preocupa. Às vezes todo mundo vende a facilidade de vender, e vender não é uma coisa fácil. exatamente, Reginaldo. Eu nunca esqueci num contexto que a gente sempre escuta muito quando fala de vendas. Venda é uma arte, né? Venda é uma arte e tal. E Caio Carneiro, uma vez, ele ouviu falando que vender é uma arte e uma ciência. Arte por causa da modelagem, né, do aperfeiçoamento, cada um pode aperfeiçoar do seu jeito, uma técnica, enfim. Mas ciência porque ela precisa de estudos. Quando o Reginaldo diz aí que você precisa conhecer o seu produto, você precisa ter uma escuta ativa. Então, tudo isso são conhecimentos que você deve buscar para você aprimorar os seus processos de vendas, né? Claro que existem pessoas que têm uma certa aptidão, é como na liderança, tem pessoas que têm uma aptidão para desenvolver,
pegar mais rápido, ter um jeitinho, mas, cara, vender não é algo que você faz quando não deu certo na vida, pelo contrário, para vender é quando você deseja dar certo na vida, né, Reginaldo? Exatamente. Porque é assim, né, Glauber? A venda é realmente a grande energia desse negócio. Não adianta Com eu ter um certeza. produto lindo e maravilhoso E não vender. e não vender. Eu posso gastar mundos e fundos em cima do produto, mas se eu não vender, quanto ele vale? Zero. Exato. Né? Então, assim, umas coisas também que eu queria falar antes da gente começar, né? De todo esse processo de vendas aqui, não tem uma rota certa ou errada, né? Eu fico muito assustado, às vezes, quando eu vejo o mercado vender uma receita de bolo de vendas, sem conhecer o produto, sem conhecer o público para que eu vendo. É verdade. Então, às vezes a receita de bolo ela é bom para orientar a gente, mas com o decorrer do tempo, com a escuta ativa que a gente teve dentro de conversar com o cliente, a gente vai ajustando esse processo para o nosso produto, para aquilo que a gente realmente vende. Então, não tem certo e errado. Tem um caminho que você cria, que pode ser um caminho que já existe e você adapte para a tua realidade, mas não existe uma rota fiel. Né? Exatamente. Essa colocação que você fez aí é interessante, porque isso é onde a gente tira, né? Por exemplo, a Reginaldo tem uma startup de um segmento de softwares. Eu tenho uma praticamente do mesmo jeito. Por que o Reginaldo está dando certo nas vendas dele e eu não estou conseguindo dar? Eu vou copiar o modelo de vendas de Reginaldo. Né? Copiar o modelo de vendas de Reginaldo. Muitas vezes é um norte. A gente tem, como o Reginaldo disse, um caminho. Mas nas vendas, essa frase é muito, muito precisa. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Inclusive, né, Glauber, dentro da tua empresa, às vezes você lidando com clientes segmentados diferentes, um cliente grande, um cliente pequeno, ou um cliente de uma outra área, você tem que adaptar o teu processo também. Então, o teu processo, ele existe, mas ele tem que ter alguns desvios para determinadas objeções, para determinadas considerações, para determinadas pessoas, às vezes. Eu lembro até hoje, eu atendi uma pessoa que, quando ela dizia assim, era óbvio, né? Era porque já tinha terminado o assunto. E eu era um cara que desafiava, disse, não, mas não é tão óbvio assim. Por quê? Porque isso, aquilo. Eu poderia ser simplesmente um cara que parasse no óbvio dele. Uhum. Então, eu ia experimentando os caminhos. Eu poderia ganhar um grande inimigo por ir contra ele, né? Cortar o óbvio, ou poderia ter ganho a confiança dele. E, no final das contas, eu ganhei a confiança. Fiquei mais de 10 anos atendendo ele naquela empresa. Por quê? Porque ele gostava quando eu contrariava o que ele achava óbvio e conseguia comprovar isso. Né? Então, é um caminho de experimentação. A gente pode errar também nesse caminho, mas o intuito é sempre acertar, é levar a solução para o cliente, levar a resolução do problema que ele quer da melhor maneira possível. Né? Então, essa parte do experimentar, validar o processo, de novo, né, a gente está falando de validar o processo. Por quê? Porque é uma constante Mas validação. existe e é necessário, né? Isso. E a escuta ativa é realmente você escutar a pessoa. Porque quando você escuta ele e você começa a falar sobre aquilo que ele está falando para você, ele começa a ter confiança que realmente você sabe o problema dele. Agora, quando ele está indo num caminho, te contando o problema, e você diz assim, não, mas o seu problema resolve assim, assim, assim. E o cara dizendo, não, mas veja, aqui é diferente, a gente trabalha num processo. Não, mas isso é porque você ainda trabalha com método. Escuta o cara. Escuta. Por quê? Porque, de repente, ele tem realmente uma questão diferente que você hoje não atende, mas que você, dizendo para ele que você não atende, mas pode adaptar, vai ganhar a confiança dele. Exatamente, né? É a comunicação, né? No podcast passado eu falei sobre isso, quando a gente falou sobre a liderança, e é a ferramenta mais preciosa que a gente tem. E no processo de vendas não é diferente, né?
Você saber ouvir para você realmente ter certeza se aquilo que você está oferecendo vai servir. Porque tem muita gente que tenta vender e empurrar, né, produtos e serviços nas pessoas e acabam fazendo apenas uma única venda, né? Acabam fazendo a venda, o cara compra, não gosta, sai falando da sua empresa, sai falando de você, e aí essa propaganda boca a boca negativa, ela tem uma força que vocês não têm noção, né? E quando você menos espera, o que você estava querendo estruturar, alguém chegou e deu um chute e acabou derrubando tudo, né? Isso aí. Então, esse pré-vendas, quando a gente fala de pré-vendas, é toda essa preparação que deve existir antes de você, literalmente, chegar a oferecer o seu produto, né, Reginaldo? Isso. Na verdade, é a tua preparação para ir É a conversar tua com o cliente. preparação para conversar com o cliente. É o teu momento de se preparar. É o cara que vai fazer o alongamento antes de jogar futebol, antes de nadar. É isso que a preparação é isso também. E agora eu vou pular um pouquinho o assunto, né, Glauber? Quem vende dentro da empresa? Como é que a gente escolhe quem vende? E eu tenho uma teoria, né, Glauber? Eu acho que todo mundo vende. Claro que existe o seu responsável, né? Mais uma vez, eu estava numa portaria de uma empresa, que eles trabalham com carnes, e eu estava ali esperando, o porteiro chegou para mim e disse assim, o senhor conhece a nossa boutique de carnes aqui? O senhor pode comprar carne direto aqui? Eu disse, pode comprar aqui. O senhor compra aqui direto, e coisa e tal. Ele disse assim, mas eu ainda vou viajar bastante, eu não trouxe nenhum cooler, nada para comprar as carnes. O senhor pode comprar ali também. Quando eu me toquei no final, ele estava vendendo para mim, o porteiro da empresa. Então, todo mundo que está na empresa, de alguma forma, como a gente sabe que a venda é energia, né, que faz a roda girar, todo mundo tem que trabalhar em prol da venda. Posso até não vender, mas eu vou pegar esse cliente, vou fisgar ele de uma maneira e vou entregar na mão do Glauber. Glauber, eu não sei vender, mas esse cara está interessado, hein? Esse cara está interessado. O que você me diz disso, Glauber? Olha, isso aí mostra muito bem a energia, né? Como você falou, que deve existir dentro de qualquer tipo de empresa. Muitos ainda têm essa questão. Claro que vai existir sempre o profissional, o especialista nas vendas. Mas quando a gente está inserido em algo que precisa ser vendido, a gente precisa ter consciência do produto ou do serviço. Precisa conhecer o que você vende, né? O cara era porteiro. O porteiro ele só está ali para prestar o serviço dele, que foi destinado à função dele. Não, o cara vendeu para Reginaldo. Ou melhor, levou ele até a oportunidade de venda, né? Por quê? Porque ele conhecia literalmente o que é que ele fazia. Ele conhecia literalmente o que é que a empresa dele realizava. E aí você pergunta, poxa, mas será que isso aí foi uma ação do intuito pessoal do cara? Ou será que a empresa trabalha dessa forma também, né, Reginaldo? Esse tipo de preparação. Mas essa foi muito bom você ter tocado nisso, porque essa foi uma pergunta que eu fiz para gerente de TI na época. Eu disse assim, o porteiro me vendeu carne. Ele disse assim, não, aqui todos nós, de alguma forma, nós trabalhamos indicando a nossa empresa. Por quê? Porque nós confiamos na nossa empresa. E nós somos os primeiros indicadores. Se você for falar com o cara lá da produção, o cara fala para o amigo, para o vizinho, para o outro vizinho, para o amigo dele de tomar cerveja, para o amigo de tomar futebol, jogar futebol. E isso tudo vai girando e trazendo vendas para nós. Ela disse assim, é um conceito que a gente implementou na empresa de que todo mundo é um anunciante do nosso negócio. E aí, por isso que no final do ano a gente tem uma participação nos lucros e todos ganham. E é muito interessante esse comportamento, né? E agora eu vou contar uma história minha, né, Glauber? Vai lá. Uma vez eu era o cara vendedor, então eu ia nas empresas e coisa e tal. E aí sempre aconteceu de eu conversar com as pessoas e enxergar oportunidades, de ver um módulo novo que podia surgir, de uma função nova que podia surgir, e isso nos gerava serviços, demanda de serviços, e a gente vendia e ganhava dinheiro, ou vendendo mais módulos, ou vendendo
algum tipo de serviço, que esse serviço depois seria um módulo lá na frente, talvez, para um outro cliente. E aí eu comecei a ver que, à medida que eu tirava o pé de ir no cliente, os meus técnicos iam mais, né? Eles iam para implantar, eles iam para verificar, fazer reuniões mensais. E aí não vinham mais essas oportunidades. Aí, como eu tinha um cliente que era assim, eu tinha um muito bom relacionamento com ele, eu perguntei, me conte uma coisa, você sempre que eu venho aqui, você me pede um monte de coisas, e a gente vai lá, negocia, faz, você sai bem atendido e eu tenho o meu resultado, eu tenho a minha energia dentro de casa porque eu vendi de novo alguma coisa para você. Por que isso não está acontecendo mais? Ele disse assim, Reginaldo, várias coisas que eu pergunto para você, você me diz assim, cara, eu não sei, eu vou ver, e quando eu vejo, você trouxe uma solução para mim. Eu falo com o teu técnico diz, não, isso não dá para fazer. Não, isso não é assim. Não, isso... Ele só cria barreiras. Aí eu fui conversar com o meu técnico para entender por que ele dizia o não. E ele dizia o não porque era um mecanismo de autodefesa dele, porque ele ia ter que fazer o serviço daí. Disse assim, pô, Reginaldo, daí eu trago mais serviço, nós já estamos com um monte de demandas aqui, e eu trago mais serviço para dentro de casa. Ele disse, cara, isso a gente resolve, a gente bota mais pessoas para trabalhar. O que nós precisamos é vender. A gente não pode dizer não para o cliente, você também não pode dizer um sim aleatório, né? É verdade. Você tem que chegar e dizer para o cliente assim, cara, posso pegar esse teu problema que você está me apontando aqui e te devolver daqui a uma semana? Porque eu vou voltar agora para dentro de casa, vou pensar numa solução e te trago aquilo que a gente pode fazer ou o que a gente não pode fazer. Mas você trouxe para dentro de casa, você já resgatou isso lá do mercado. Putz, mudou a postura completa. Fiz um trabalho assim, com todos da equipe, e realmente a gente via que era um mecanismo de defesa. Em contrapartida, eu tinha vendedores só, e a gente teve que frear o sim. Por quê? Porque o cliente pedia, eu quero tal coisa. Sim, vamos fazer. E vinha para dedicar, e nem sabia, não tinha escutado o cliente de novo. Então, todo mundo é um vendedor, mas todo mundo tem que estar dentro de um contexto onde saiba o que está vendendo, para a gente não vender fumaça, e aí isso quebrar a confiança entre cliente e a nossa empresa, que é a pior coisa que pode ter. Exatamente. Essa preparação, né, é literalmente você conhecer o produto e o serviço. Quando a gente faz qualquer tipo de abordagem de vendas, de treinamento de vendas, um dos pontos principais é você conhece o que você vende, né? Então, isso aí que o Reginaldo falou, essa energia, essa conexão da empresa, né? Voltando lá naquele caso lá do vigilante, que sabia, conhecia, fez indicação, isso é uma cultura, né? Olha o colaborador de Reginaldo, né? A defesa que ele tinha, o mecanismo de defesa que ele tinha. E quando isso foi trabalhado, você identificou isso, e isso foi trabalhado, você, com certeza, você está trabalhando a sua pré-venda. A sua venda aí já está sendo moldada e estruturada para ela acontecer de uma forma que flua melhor, não é isso? É isso aí, Glauber. E aí a gente cai na conversa que a gente estava um pouquinho antes. Comunicação. Como é que a gente comunica isso tudo para o cliente, né? De que forma a gente realmente se comunica com ele? Primeiro, com a verdade, né? Sempre. Eu tenho, sempre. eu não tenho e eu consigo fazer. Não chega para o cara e simplesmente diz assim, olha, dá para fazer, amanhã está aqui e leva 20 dias para estar aqui. Ou então, meu produto resolve isso, o cara, por falta de ouvir, né? Saber o que realmente o cara precisa, e você, por estar querendo vender, não, meu produto resolve isso, e no fim seu produto não resolver. Eu tenho uma história dentro de um cliente que, assim, eu não tinha o que ele queria, mas eu sabia que ele queria uma determinada coisa. Eu fui lá no menu do meu software e coloquei o que ele queria. Disse assim, isso aqui, vendas, né? Disse assim, quero te apresentar o meu módulo de vendas. Coloquei em cima e falei para ele assim, cara, eu não tenho esse módulo, mas eu quero muito ter esse módulo em parceria com você. Conheço o que eu tenho que fazer, vou me inteirar daquilo que você precisa, vamos construir esse módulo juntos? Isso é uma venda.
ao mesmo tempo consultiva e verdadeira. O cliente disse assim, cara, ele está buscando mais serviço, está buscando crescer. E ele está buscando a minha parceria. Então, ele confia em mim, porque ele está buscando em mim. Gerou conexão, né? E gerou conexão. E este módulo, depois, foi criado, que não existia, acabou sendo o case referência de um livro. Caramba, para vocês terem ideia. Então, a gente tem que, como vendedor, né, ter a audácia de se arriscar, mas saber qual é o tamanho do risco depois dentro de casa, antes de começar. Então, eu voltei para dentro de casa, com tudo especificado, com tudo bonitinho. Quanto custa? Custa tanto. Cheguei para o cliente e disse assim, cara, para fazer isso que você quer, custa tanto. Só que eu quero te oferecer uma coisa, eu vou te fazer 30% a menos, por quê? Porque isso aqui é um módulo meu futuramente e eu vou vender para outras empresas. Tá bom para você? Ele ficou super contente, porque ele não ia achar nada no mercado que tivesse tão aderente, não porque o meu produto era melhor, porque ele precisava de coisas tão específicas que ele não ia encontrar produto pronto, ou ele ia ter que encontrar um cara parceiro para também fazer isso. Então, a comunicação, a primeira, a verdade, né? Tá, tenho, não tenho, e posso e quero fazer. E depois, quando a gente fala de um produto, né, Glauber, a maioria de todo mundo vende pela venda técnica, né? E eu acho que tem a venda emocional, e aí até eu vou deixar você falar um pouco sobre quais são realmente as utilidades que o produto tem para mim. Não técnicas, mas que resultados, já que nós estamos numa temporada de falar de resultados, né? Porque quando a gente vende, os resultados são nossos. Mas o que a gente vende, para quem a gente vende, é para gerar resultados nele. Exatamente. É aquela coisa, né? Quando a gente elabora um produto, quando a gente viu, você ainda que não viu as temporadas anteriores do Startup e volta, que a gente fala muito bem dessa questão de quando você está criando o seu produto, né? De você ver a questão da solução, o que é que ele pode realizar. Então já aproveita e volta lá, né? E já se inscreve no canal. E é exatamente isso. Quando a gente está vendendo algo para alguém, a gente está tentando resolver o problema de alguém, né? Seja aumentar a produtividade, seja melhorar um resultado. Mas, como o Reginaldo disse, muitas das vezes a gente está vendendo em cima de uma experiência que nós temos, né? Que é bom para mim. E essa parte de comunicação, da comunicação, de saber ouvir, gerar essa conexão, ela é muito importante para que a gente possa fidelizar esse processo de vendas. E uma venda, quando ela literalmente é firmada dentro desse propósito de verdades, né, de realidade, de resultados, ela é uma venda que ela tem continuidade. Às vezes ela pode não, você vender um produto que não tem uma segmentação, mas futuramente você cria qualquer coisa, o cara fala, poxa, o Reginaldo está vendendo algo, será que isso aqui dá para mim? Por quê? Gerou conexão. Você foi mais do que um vendedor, você criou esse sentimento, né? Você criou essa a gente não é amizade, eu quero dizer, é conexão mesmo, né? Essa ligação. É uma questão, né, de confiança, né, Glauber? Confiança, exatamente isso, confiança, né? Então, para vender, a gente não precisa mentir, né? Para vender, a gente não precisa também derrubar o concorrente, né? Quando eu falo derrubar, usar palavras que acabem com um produto tal para valorizar o seu. Que tem ainda muita gente que pensa, Reginaldo, que para vender o seu produto, precisa derrubar o produto do outro para poder chamar atenção para o seu. Não, o software de Reginaldo, cara, que é isso? Reginaldo, não. O dele, ó, não faz isso aqui não. O meu, ó, tal, é assim, tal. Não é assim. Não é assim que funciona. Mas ainda tem muita gente ainda nessa era digital trabalhando dessa maneira. É interessante isso, Glauber, porque o cara fala mal dos outros, mas não diz o que o dele não é melhor do que dos outros, né? Exatamente. Então, eu sempre tive assim, e isso que você falou é um negócio importantíssimo, né? Você falar no que você é bom. Eu sou melhor do que este concorrente nisso, nisso e nisso. Nesse aqui, e não fala as deficiências dele, porque você também não vai falar as tuas. Exatamente. E se você falar as tuas, seja bem pontual também naquilo que você está falando, e até, como você já conhece as suas deficiências, diga, isso aqui está no meu roadmap para fazer daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano,
Eu também tinha. Às vezes o cara me perguntava assim, qual é o defeito do teu produto? Eu dizia, meu defeito do meu produto é esse, esse, esse. Só que tudo isso, hoje, a gente já tem um roadmap para fazer com que aconteça isso lá na frente. A gente tem os prazos, coisas, que é um cronograma interno nosso de melhoria do produto. E sempre a gente vai trabalhar na melhoria do produto. E tem uma outra coisa sobre isso, que a gente às vezes fala mal do nosso concorrente, só que isso também fica desatualizado, né? Porque o concorrente também está melhorando o produto dele. Então, às vezes, a gente está mentindo sobre o concorrente. Exatamente, é aquilo, né? Você forçar uma venda, né? Existe uma diferença muito grande em você querer forçar uma venda e você conquistar uma venda. Isso. Né? A gente tem que ter muito esse entendimento de forçar e conquistar. Isso. E outra parte, né, Glauber, assim, a gente fala muito sobre as características técnicas, né? Como a maioria de startups ou empresas, ou como eu comecei, eu era um cara técnico, a gente se orgulha das partes técnicas do nosso produto. Sabe o que o cliente pensa disso? Para ele não muda absolutamente nada se eu fizer na linguagem A ou B, se eu usar o banco de dados C ou D, se eu colocar isso no ambiente. Ele quer saber que resultados que o resolve o problema dele. Que o meu produto vai entregar para a empresa dele. E a gente esquece isso. Isso é uma coisa natural que eu vejo acontecer em todo mundo. Todo mundo vai lá. O primeiro pitch, na verdade, que as pessoas fazem é os pitch técnicos. E aí você começa assim, mas que valor você entrega para isso? Eu lembro de um produto de escola, né? Que, na verdade, eles traziam uma parte técnica muito forte para escolas. Mas, na verdade, o que valia muito mais para a escola comprar, e por isso que eles alavancaram vendas, era a parte emocional, era a parte que trazia uma educação melhor para a criança, que juntava pais e filhos em fazer atividades, que as crianças levavam isso para casa e brincavam entre amigos. Quer dizer, tinha um monte de benefícios emocionais que eram trazidos, que não eram ditos. Por quê? Porque quem fez olhou o viés técnico. Eu sempre pergunto assim, para que serve o teu produto? Ah, não, meu produto serve mais para ter produtividade, performance. Opa, produtividade, quanto é a tua produtividade? Ah, X vezes. Então, tá bom, isso agora sim vira um argumento. Produtividade só não me diz nada. Para que serve isso aqui? Por exemplo, isso aqui serve porque está no ambiente Windows, então você tem mais computador. Não, isso não é argumento. Tem que ser. A gente tem que vender pelos resultados, né, Glauber? Isso traz até uma reflexão, Reginaldo. Você falando aí, eu me lembrando muito do vendedor de carro antigamente. Né? O cara ia comprar um carro esportivo, o cara chegava lá, esse aqui tem tantos cavalos, roda de liga leve, material de couro, ponto UP, não sei o que lá. Cara, mas o que isso gera para mim? Né? E hoje, quando a gente vai falar de vendas, a gente usa muito ela entra na parte técnica, mas é uma técnica emocional, que a gente tenta fazer com que o cliente imagine e veja, né? Literal, vai comprar, por exemplo, uma roupa de banho, né? Já imaginou você na praia com essa roupa de banho, onde sua família... E o cara vai criando aquela situação, o resultado já na mente dele, né? Então, hoje você não vai mais oferecer tecnicamente. Claro que a parte técnica é importante para você conhecer as configurações, vamos falar a parte mais informática, né? Mas é importante você conhecer o material que é feito, você conhecer o tipo de produto que é trabalhado. Mas hoje, na venda, você tem que gerar essa conexão mental, esse desejo. Né? Eu acho que, literalmente, essa parte de desejo. E nada melhor do que você criar um desejo do que você criar uma situação, uma experiência. Não é verdade, não? Na verdade, é só a gente pensar assim, né? A parte técnica é o respaldo, né? É respaldo. O resultado é o negócio. É verdade, que legal, muito boa essa observação. Né? E basta a gente ver em carro, né? Pega um Fusca e uma Ferrari. Não tem 4 rodas, não tem motor. Não... O que eles vendem? Eles vendem um estilo de vida.
Exatamente. Né? Eles não estão vendendo mais o carro, uma Harley Davidson. Ninguém mais compra uma. Ela é um estilo. Eu vou entrar numa comunidade, eu vou Você não entrar. compra mais pela marca, né? Não. Sabe, tem coisas que, pelo amor de Deus, são muito maiores do que simplesmente a parte técnica. Então, essa parte de comunicação é o que eu sempre vejo na maioria das startups, e quando eu entro, eu começo a questionar isso, sobre quais benefícios reais você traz para quem vai usar, seja ele um B2C, seja ele um B2B, um B2G, para quem quer que seja, pessoas, empresas, querem saber para que serve aquilo na minha vida. E não como é feito. O como é feito é o respaldo, né? Ah, isso aqui é feito com uma camisa com fio egípcio. Vai durar 50 anos. Hoje eu já não sei mais se eu quero uma camisa que dure 50 Dura anos. 50 anos. Eu quero uma camisa que talvez dure 5 meses, 6 meses. Aí eu vou lá e troco, enjoo, aquilo vai para alguém, vai, sabe? Então tem coisas, e isso são valores de quem compra. Então, essa também é uma parte que tem que entender. O Reginaldo é um cara que quer uma camisa de fio egípcio, ou o Reginaldo é um cara que quer uma camisa de malha? Que ele possa bater e chegar uma hora e comprar outra e botar essa de escanteio. Essa é a parte Exatamente. da vendas, é a parte mágica, né? Entender o que o outro quer. E essa preparação toda, pessoal, que a gente falou aqui agora, da comunicação, de conhecer o seu produto, de gerar essa conexão, né, de falar a verdade, isso tudo está dentro dessa etapa do pré-vendas, né, que a gente falou aqui do pré-vendas. Você precisa ter esse conceito, esse entendimento antes de sair para um a um, né, antes de sair diretamente. Então, essa preparação, essa pré-venda, ela tem que ser feita, né? Essa preparação em si. Pré-venda é quando a gente fala nesse sentido de toda essa preparação. Não é verdade, Ginaldo? Qual é a caixa de ferramentas que eu vou entrar no meu cliente? Até agora nós só falamos disso, a nossa caixa de ferramentas, né? A Exatamente. nossa ferramenta verbal, a nossa ferramenta visual, a nossa ferramenta documental. Até agora nós só falamos disso. Mas e o cliente? E o lead? Quem é este cara que nós vamos vender? A gente já falou isso nos episódios Já passados, né? sim, já Sobre sim. a persona, sobre a segmentação, sobre tudo isso, né? Mas ok, sei tudo aquilo que a gente se preparou lá atrás, cara, como é que eu vou atrás deste cara? E só existe duas maneiras, né? Ou eu consigo achar algum lugar o telefone, ou e-mail, ou alguma coisa, ou a empresa, e vou lá. Eu tomo a ação de ir lá. Então, eu vou lá vender e não tem nenhum marketing na história. Ou tem a história de que eu vou fazer marketing, ou vou fazer anúncio, eu vou fazer publicidade, eu vou colocar nas redes sociais, eu vou fazer alguma coisa, e ele me encontra e eu recepciono ele. E posso ter um terceiro que é essas duas ações conjuntas, né? Eu posso criar o meu marketing que me traga o cliente ou me traga uma carteira de leads e depois eu tomo e faço ações em cima dele. Exatamente. Essa parte aí está muito na questão da estratégia, né? Essa sua Estratégia. parte estratégica de vendas, né? Que é fundamental para qualquer tipo de ação relacionada à venda que você vai fazer. Né? Não é mais você colocar o seu produto embaixo do braço e sair andando na rua, oferecendo a um e a outro, a um e a outro, sem saber quem é o seu lead, quem é, né, a pessoa certa. Como o Reginaldo disse, a gente falou isso nos episódios anteriores, né? Deu uma pincelada lá, mas isso é a parte estratégica. Vender, sair para vender, é literalmente uma ação, não vou falar de guerra, mas é uma ação estratégica. Você tem que estar preparado para o que pode aparecer, né, as objeções, depois a gente vai falar sobre isso aí futuramente, mas você tem que estar muito preparado com relação a isso e saber aonde você deseja chegar, porque aí é onde entra o seu mapa, a sua estratégia em si. E assim, aquela história do caixeiro viajante de antigamente, né? Que vendia, saía com a carroça, com todas as coisas, a maleta, com. Isso meio que acabou, não dá mais para a gente sair, né? Porque Exatamente, isso, os nossos exatamente. custos ficam grandes.
Então, a gente tem que achar maneiras, ou através de um marketing, e aí, marketing, depois nós vamos falar lá na próxima parte sobre toda essa explosão de como colocar o nosso produto na rua, né? Como anunciar ele de alguma forma. E também vamos falar sobre essa parte de como buscar ele, né? Mas é muito importante saber que só tem dois caminhos, ou um caminho mesclado. Eu ir atrás do cliente, ou fazer mecanismos com que ele me conheça e venha atrás de mim. Ou juntar tudo isso e fazer. Esses são os caminhos usuais e é outra coisa muito séria. Sem lead, não tem vendas. Exatamente. Sem a gente ter para quem oferecer, não tem vendas. E é onde a gente pode fazer reestruturar aquela frase, né, da comunicação, trazendo para vendas, né? Quem quer vender para todo mundo acaba vendendo para ninguém. Mas isso a gente já até conversou muito já aí, nos muito, episódios né? passados, Isso. que a gente precisa saber para quem a gente quer vender. E vamos repetir a frase que a gente fez no último episódio. Ande no tamanho do teu bolso. Se você não tem dinheiro, vasculha ao redor de você. Qual é a maior área que eu consigo? Use o que você tem. Qual é a maior área que eu posso ir e oferecer alguma coisa? Então, essa é a parte assim. E aí, nesse momento do lead, e depois nós vamos entrar, na próxima parte, nós vamos entrar em mais detalhes nisso. Mas a gente fala muito de funil de vendas, né? Tem os leads, em que situação que ele está? A gente pode criar pilhas de situações. Mas, na verdade, eu sempre falo assim, a gente tem 4. A gente conseguiu prender a atenção do nosso prospect, do nosso lead, é a primeira. Opa, então ele quer saber mais. Opa, ele agora passou desse estágio de quer mais e eu consegui explicar para ele, ele se interessou pelo produto. Poxa, ele se interessou pelo produto e quer comprar. Então, ele começou a ter a parte do desejo, né? Opa, eu quero ter isso, eu quero colocar na minha empresa, eu quero fazer. E a última parte é comprar. Esses são, para mim, as 4 fases mais básicas, porque a gente pode morrer já no primeiro, assim, a gente explicar uma coisa, explica para o Glauber alguma coisa, ele diz assim, não gostei. Putz, não chamou nem a atenção dele. Ele nem quer saber mais. Poxa, num segundo momento, o Glauber disse assim, não, poxa, eu queria saber mais sobre isso. Ou então ele se interessou. Aí eu vou lá, converso com ele e ele diz assim, não, isso não é para minha empresa. Ou isso não é para esse momento. Ou isso não é, uma coisa que eu posso fazer nesse momento porque eu não tenho orçamento. Então, ele se interessou, mas ele não consegue desejar ainda. Ele não consegue querer ter o desejo de ter. Ele sabe que ele quer, que ele precisa, mas ele não tem como viabilizar o desejo dele. E se ele passou para a fase do desejou, é a hora de você escutar o máximo dele e fazer a proposta mais assertiva do mundo para ele comprar. E ele pode não comprar, porque de repente não cabe dentro do escopo dele mesmo, ele não tem dinheiro, sabe? Ou não é o momento. Mas essas são as 4 fases mais básicas. A gente pode encher de fases aqui. Eu vejo cada funil de vendas tem, às vezes, fases assim, milagrosamente grandes. Mas esses são os 4 pontos mais básicos. Resumidamente, se mantém nesses 4 pontos. Isso, esses 4 pontos são a essência de tudo. Então, Glauber, eu acho que hoje, pelo dia de hoje, a gente pode até encerrar essa preparação, né? Exatamente. Nossa, vamos deixar aqui essa introdução já, né? Você já sabe que vem por aí o nosso segundo episódio da segunda temporada, né? Esse primeiro episódio aqui, a gente fez essa base em cima do pré-vendas, né? Falando um pouquinho também, entrando já no segundo episódio que vai vir por aí, na próxima semana.
E assim, você já viu que essa temporada é exclusivamente sobre vendas, né? A gente vai falar sobre o combustível, né, das empresas, que são as vendas. Então, eu queria agradecer a você que chegou até aqui nesse momento, que esteve com a gente nessa segunda temporada. A gente já está dando início aí a essa nova fase. E também pedir para que você se inscreva, compartilhe, deixe seu like, seu comentário e nos ajude a fortalecer ainda mais essa comunidade, né? E daqui para frente, daqui a uns dias aí, vocês vão ficar sabendo de muitas outras novidades que estão por vir aí, né, Reginaldo? Com certeza, a gente está preparando algumas novidades muito legais. Tem muita coisa acontecendo ao redor do podcast que nem a gente acreditava. Nem a gente acreditava, porque a gente fez um podcast para simplesmente ser útil para todo mundo, na simplicidade de conhecer o que é o dia a dia de ser um empreendedor, né? E vem uma surpresa atrás da outra, coisas boas, e coisas boas hão de vir aí dezembro, janeiro e daí por diante. Se Deus quiser, se Deus quiser. E acompanhe, porque você que está aqui com a gente já, com certeza vai ter muitos benefícios, né, de continuar nessa comunidade aí que está se formando no Startup Pay. Como o Reginaldo disse, a gente está conquistando aí um espaço assim que a gente não esperava dentro de tão pouco tempo, né, Reginaldo? A gente fez com o objetivo de validar, de ir jogando aos pouquinhos, mas graças a Deus, graças a vocês também, a gente está conseguindo ter um resultado mais rápido do que a gente esperava, né? E até de forma surpresa, né, Reginaldo, do que a gente pensava. Com certeza. Mas vamos deixar aqui para o próximo agora. O segundo episódio da segunda temporada, agora eu acertei. E vamos lá que tem muita coisa boa para vir aí. Pessoal, obrigado mais uma vez. Abraço, Reginaldo, e a gente se vê no próximo episódio do Startup Pay. Até lá, um abraço.